Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na sequência, na minha aqui varanda em Nova Friburgo, num dia aqui nublado, de muito frio. Que em maio Friburgo já começa, né? Que nem chegou inverno, mas já é tempo de casaco, já é tempo de aquecedor aqui dentro de casa à noite. E agora eu vou conversar sobre a mídia física que foi lançado no Brasil do início do cinema, né? Cinema que começa lá em 1895 com os irmãos Lumière numa disputa de patente de projeção com Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, e logo em seguida o Georges Méliès, né, pega essa invenção dos irmãos Lumière e cria o cinema até hoje, né, um cinema encantador de, de fantasia e mostra, né, que a câmera pode ser usado para outros acontecimentos, para outras perspectivas daquela que os irmãos Lumière tinham experimentado, tá? Então, vamos lá, tá? Eu tenho essa edição bruta, é uma edição de banca de jornal do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Ali existe ainda, né, essa banca, e eu ia muito, que eram edições talvez não oficiais, que se vendia, que se produzia capa, disco e se vendia em bancas de jornal. Por exemplo, eu tenho Napoleão de Abel Gance de banca de jornal. E aqui está a minha primeira edição dos Irmãos Lumière, que engraçado, é uma compilação dos seus filmes que está no YouTube. Olha, Cinemax, o nome da distribuidora. A maçaroca de texto, que tem uma que é muito interessante, né? Que tem uma foto, né, da primeira câmera, né? E tem a caricatura que foi utilizada lá no jornal em Paris para se falar da primeira exibição pública. É um texto, né? Que, olha só, percebem, aqui está, desde o início, o objetivo dos irmãos Lumière com produção cinematográfica em português. Aqui, from the beginning, the Lumière brothers approach to filmmaking was more of an effort. Em inglês. E aqui em espanhol, del princípio ao acercamiento de los hermanos. Tá vendo? É uma distribuição em 3 línguas. Ou seja, é uma edição mundial. Você pode rodar o mundo e achar esta edição. Eu achei isso muito curioso, que essas edições da banca de jornal, eles colocam isso. E vende ali no Largo da Carioca. Não está que vendendo em Buenos Aires. Mas, ó, mais uma foto. Achei isso maravilhoso, né? Um monte de logo aqui, né? Olha isso. 2.0, legendas e tem bônus ainda. Então assim, não é qualquer coisa não, ó. www.tv Continental, né? Moema, São Paulo, né? Não tenho SP aqui, né? Mas pesquisa aí. Eu vou aqui pesquisar para ver se existe ainda isso. Vou aqui mandar um zap aqui para lá. E olha isso, ó. Olha, é uma capa tão vagabunda que nem abre todo. Eu fico com medo de forçar e quebrar de tão dura que é. Cara, eu
Bem que eu adoro estas, e vocês não estão vendo, estas edições que é o disco e pintado, que não é tudo, né? Ele tem, né, as figuras, não tá meio ruim, né? Olha isso aqui. Deixa eu aqui botar aqui, ó. Tá vendo? Eu adoro estas edições. Vocês estão vendo aqui mais o meu telefone do que outra coisa. Então aqui tá, ó. E tem aqui muitos, são uns 50 minutos, não é? 61 minutos de Lumière. Uma qualidade ruim, aquela que você acha no YouTube, mas aqui está. E aí tem esse filme lançado pelo Thierry, o diretor do Festival de Cannes, que fez um restauro espetacular dos filmes dos irmãos. Lançou em Cannes, lançou no cinema de Niterói, esqueci o nome, que fica ali na orla, no centro. Lançou, ele veio até o lançamento e a Imovision lançou essa edição. Ou seja, contém todos estes filmes fazendo um sentido narrativo e narrado. É um filme espetacular, tá? E é uma edição, como sempre, da Imovision muito bem cuidada, né? E aqui estão as especificações. E os extras que não tem, né? Só tem um áudio em francês e que legenda, tá? Engraçado, né? Um filme do Lumière tem a classificação indicativa 12 anos. Nós somos muito conservadores mesmo, né? Então é isso. Ó, a capa dupla, né? É tudo que vermelho. Achei isso bem interessante, né? Porque remete ao nome, né? E uma capa e um disco singelo, branco, com distribuição da Imovision. O Thierry, ele fez a continuação desse filme, passou no cinema, eu não vi, infelizmente, porque não passou aqui em Nova Friburgo, e eu não procurei ainda se tem para alugar, né, lá no Google Play, onde seja. E eu até fiz uma postagem, né, no Twitter, né, sobre o lançamento do segundo filme, porque a Imovision fez uma que premiere, que levou aqui bastante gente, as pessoas deram aquele depoimento, perguntando, né, se eles iriam lançar esse segundo, né, em mídia física. Não tive nenhuma resposta, apenas uma curtida aqui na minha postagem, mas eu queria muito, né, ter o segundo filme também em mídia física. Chegamos ao Thomas Edison, o concorrente. Teve essa edição dessa distribuidora que era muito peculiar, né? Ela focava em filmes completamente esquecidos da história. A Cult Classic lançou esse box lindíssimo, espetacular, raríssimo, com os filmes que o Thomas Edison fez, com documentários, com entrevista. Nossa, é gigantesco, tá? Vocês podem ver, acontece aqui, que tem todos os filmes de 1891 a 1918, né? Ou seja, eles pegaram lá essa edição que deve ter sido lançado, né, lá fora, esse box, que tem 4 DVDs e 12 horas. São 12 horas de material. É material que não acaba mais. Você se envolve
naquele período histórico entre a disputa do Thomas Edison com os irmãos Lumière, a invenção da Black Maria do Thomas Edison, que era uma casa preta em cima de um sistema que girava, a casa girava junto com o sol, porque ele usava a luz do sol para iluminar as suas cenas. É espetacular. Então é uma edição bem grossa, que eu fiz questão que na hora que eu soube, comprei, que na época, de um submarino que é Americanas, olha isso, informações especiais. E tem ainda aquela questão de DVD Room, né? Você bota no computador e no computador você acessa a materiais que você não consegue acessar no aparelho de DVD, né? Isso era um misto, né? Porque hoje nenhum notebook sai de fábrica como um leitor de disco, né? Então aqui tá todas as informações, né? E todos os filmes do Thomas Edison que estão incluídos aqui. Sendo o maior choque, né, que é o beijo, né? Aqui, ó. O beijo de John C. Rice e May Arvin. Que, se hoje nós nos percebemos de uma perspectiva política muito conservadora, que imagina em 1895, 1900. Então, o Thomas Edison ele filma um beijo entre um casal e exibe. Isso foi um choque para a época. Aí entra aqui, né? Aquilo que eu tenho aqui algumas caixas, que é a caixa canhota. Você, né? Que tá aqui, tá bonitinho, que é a caixa que abre para a esquerda. A caixa canhota, que é uma, né, repetição, que eu acho um desperdício isso, né? Mas, ó, e é um Digipack que tem aqui. Olha a Black Maria aqui, ó. Que aqui foi dado de Camburão de Edson. Meu Deus do céu, pegaram lá do Bop, lá o nome lá do carro aqui do Bop. Mas é a Black Mary, o nome. Tem tudo aqui, um texto falando e é um Digipack, ó. DVD 2, ó, 1, né, de 1889 a 1903, 1904 a 1907 e 1907 a 1913, 1913 a 1918. Um Digipack digno, bonito e merecedor, né, desse material que você... Esse aqui realmente não tem nenhum streaming que você acha no YouTube, né? E aqui está. Áudio 2.0, legendas. Eu nunca consegui ver todas as entrevistas. É muita coisa, é muita coisa. Tá? 860 minutos de duração. Aqui está o site deles. E eles, Cult Classic, fez também o box do Georges Méliès. O Georges Méliès é um cara, até hoje, né? Acabaram, né? Estamos em maio de 2026. Acabaram de achar um filme novo que estava perdido. Acharam a película, está no processo de restauro para exibição. Um filme descoberto do Georges Méliès. E o Cult Classic trouxe também todos os filmes do Georges Méliès existentes. Se sabe que se perdeu a metade, muita coisa. Ele, com a sua falência financeira, ele vendeu a película, porque, para quem não sabe, a película de filme, quando você derrete, ela pode virar sola de sapato. E na época, uma fábrica de sapato, né, buscava as películas perdidas para derreter e transformar em sola de sapato. Então, muitos filmes do Georges Méliès viraram sola de sapato. Então aqui está, né?
172 filmes, 5 DVDs e 10 horas de material. Aqui é a parte de trás, que é bem escura. Eu não gostei dessa escolha deles, né? Aqui no vídeo tá até que melhor do que pessoalmente, tá? Para ver que o telefone tá. Então aqui tá, ó, 625 minutos. É o mesmo estilo, né, de arte, né? Você vê que é a mesma bandeirinha dos Estados Unidos e do que Brasil, né? E também é uma edição canhota. Ó. E tem o mesmo trabalho de arte do Thomas Edison, né? Aqui está, tá? Ó. E aqui também, como o outro, né? Um disc-pack maravilhoso, bem acabado, com os 5 discos, tá? E tudo que existe, que foi restaurado, trabalhado, do Jorge Méliès. Uma capa canhota. Então, 2 edições do Cult Classic, que eu comprei aqui na época, aquele lacrado da loja. E aqui estão o início do cinema que eu tenho em mídia física. Os irmãos Lumière, Georges Méliès e Thomas Edison. Então, para quem não sabia, achava que o Thomas Edison tinha apenas inventado a lâmpada. O Thomas Edison foi um inventor incrível e ele também inventou a câmera de cinema. Ele perdeu a corrida com os irmãos Lumière pela patente do cinema, porque o Thomas Edison fez os Nickelodeons, que eram os aparelhos individuais para assistir o filme. Você botava uma moeda de 25 centavos, botava o seu rosto, né, o olho, numa máquina, abaixava assim, botava numa máquina e o dinheiro fazia a máquina rodar e você assistia aquele filme. Os irmãos Lumière inventaram uma câmera que filma e projeta. Então, a primeira exibição deles pública fez com que muitas pessoas permanecessem na sala para assistir. E passou vários filmes um após o outro. Então, os irmãos Lumière inventaram o cinema como nós experimentamos até hoje, que é sentar numa sala escura, numa projeção de uma tela grande, assistir aquele filme. Mas o Thomas Edison também, ele experimentou, investigou e fez muita coisa, tá, dos seus filmes que vale muito a pena ver. E graças à mídia física eu tenho, você também pode ter e ter acesso e perceber que, principalmente no documentário, que tem muita coisa sendo produzida até hoje que está aqui nos irmãos Lumière e no Thomas Edison. O modo de filmar, enquadramento, perspectiva. Então é um grande estudo. E espero que a Imovision ou outra, ou quando eu tiver a minha distribuidora, eu possa lançar o segundo filme do Thierry sobre o restauro e outros filmes dos irmãos Lumière. Então, ficamos por aqui neste vídeo do início do cinema em mídia física, porque a memória do cinema reside na mídia física. Abraços.